Olá, meu nome é Kate e tenho 22 anos. Recentemente, seduzi o professor do meu irmão, mas não foi do jeito que eu queria, porque quase fiquei presa na casa dele. Agora ele foi demitido, e foi bom que isso tenha acontecido, pois esse homem mereceu. Eu ia pra faculdade e curtia minha vida. Eu tinha tudo: amigos, festas, namorados, festas de novo e ainda mais festas. Eu já disse festas? Ah, e claro, meus estudos. Resumindo, foi o período mais feliz da minha vida. E ficou ainda mais feliz porque meu irmão se formou no colégio e foi estudar na mesma faculdade. Viva! Fiquei muito feliz com isso, pois sentia muita falta da minha família e a chegada do meu irmão deveria me animar bastante. Então, quando o Nick virou bicho, eu tinha muitas coisas interessantes e agradáveis planejadas. Eu o ajudei a descobrir tudo, dei voltas com ele, o apresentei para as pessoas, contei sobre professores e muito mais. Logo, o Nick começou a sair com o nosso grupo. As aulas começaram e a rotina normal começou. Tudo estava normal como sempre. Baladas até o amanhecer e dor de cabeça pela manhã. Ah, eu disse baladas? Estudos, eu quis dizer estudos. Mas você não teria ouvido minha história se algo estranho não tivesse acontecido comigo. Um dia, o Nick pediu ajuda. Ele estava tendo problemas em biologia. Ou melhor, nem tanto com o assunto em si, mas com o professor. Lembro-me bem do Sr. Jacobson. Ele é muito jovem e inteligente. Quando fiz biologia com ele, ouvi rumores de que ele batia nos meus colegas de classe. De qualquer forma, meu irmão teve algumas discussões com ele. E agora o Sr. Jacobson estava tratando meu irmão muito mal e ele o pressionava constantemente. O Nick já havia ido mal em várias provas e estava com problemas por isso. Eu ia bem em biologia, então o ajudei a se preparar para a prova seguinte. Passamos uma semana inteira lendo o livro dele e eu tinha certeza de que agora o Nick tiraria uma boa nota. Mas fiquei muito surpresa quando meu irmão me mandou uma mensagem dizendo que ele havia tirado F novamente. Mas o pior de tudo foi que o Nick ficou bravo e teve uma briga de verdade com o professor. No final, o Sr. Jacobson estava irritado e prometeu ao meu irmão que ele não passaria no exame do semestre e que seria expulso da faculdade. Então, decidi conversar com ele e tentar convencê-lo a mudar sua atitude em relação ao meu irmão. No dia seguinte, fui até o escritório dele. Sou bem comunicativa com as pessoas e decidi me aproximar com uma boa conversa primeiro. E não percebi como nossa simples conversa se transformou em um flerte. Eu não sei. Ele realmente parecia legal e eu até me esqueci por um segundo por que tinha ido até ali em primeiro lugar. No final, ele me convidou para sairmos naquela noite. Percebi que havia perdido o controle, então disse que precisava pensar sobre isso. Assim que saí do escritório, corri até o meu irmão para contar tudo a ele. Curiosamente, ele ficou feliz com essa situação. O Nick queria que eu saísse com o Sr. Jacobson. Afinal, ele não poderia recusar um favor para a sua namorada, poderia? Então, nosso plano era esse. Eu sair algumas vezes e, em seguida, sugerir casualmente que ele desse uma nota melhor para o meu irmão. Então, fui ao encontro do Sr. Jacobson. E devo dizer que nunca me senti tão desconfortável. Era muito estranho. Uma garota de 22 anos com um homem de 35. Mas ele foi muito gentil e educado. A propósito, ele agora pediu que eu o chamasse de Greg. Algumas noites depois, eu trouxe à tona o problema do meu irmão. Para minha surpresa, o Greg reagiu com bastante calma. Ele disse que como estávamos namorando, ele poderia me ajudar com esse problema. Nosso plano deu certo, e na semana seguinte, meu irmão recebeu um A na prova, e o Sr. Jacobson até se ofereceu para ajudá-lo depois da aula a melhorar seu desempenho. Eu deveria estar feliz com isso, mas tinha a sensação de estar em algum tipo de armadilha. As notas do meu irmão dependiam do humor do Greg, e o humor do Greg dependia de mim. Quero dizer, eu tinha que continuar namorando esse professor da faculdade para que meu irmão não fosse expulso. Mas o problema é que foi ficando cada vez mais difícil, pois comecei a ver a sua verdadeira identidade. Ele era muito ciumento e controlador. O Greg me mandava mensagens de texto o tempo todo e me ligava fazendo perguntas sobre onde eu estava e o que estava fazendo. Ele também queria que eu parasse de ir a festas e parasse de andar na companhia de outros caras. Uma vez, eu estava com meus colegas no corredor e estávamos planejando uma surpresa para o aniversário de um nosso amigo. O Greg me viu com eles, veio até mim e me pediu para ir ao escritório dele. Eu pensei que seria uma conversa simples, mas ele começou a gritar comigo por estar na companhia de outros garotos. Eu lhe disse que ele não deveria ficar com ciúmes e que estávamos nos preparando para uma festa de aniversário.
Mas ele ainda estava bravo e me proibiu de sair com eles novamente. Droga, como isso era estúpido! De qualquer forma, eu não iria me submeter ao seu ciúme bobo e fui à festa de aniversário do meu amigo. Infelizmente, isso levou a outra grande briga. Depois da festa, dormi quase até o meio-dia do dia seguinte. Eu estava me sentindo terrível e minha cabeça latejava de dor. Peguei meu telefone e assim que o liguei, ele enlouqueceu. Recebi 1 milhão de mensagens do Greg e tinha cerca de 20 chamadas perdidas. Eu tinha medo de ler as mensagens. Um segundo depois, o telefone tocou. Claro, era o Greg. E ele começou a gritar comigo como um louco. Acontece que ele olhou as postagens no Instagram de todos os meus colegas e amigos que estavam na festa e me viu lá. Ele estava incrivelmente furioso por eu ter ido, apesar do fato de ele ter me proibido. Que inferno! Eu não sabia o que havia de errado com ele. Ele era algum tipo de maníaco e me perseguiu no Instagram a noite toda. Eu já não sabia quanto tempo aguentaria esse maníaco. Sim, eu fiz isso para ajudar meu irmão, mas a que custo? Porém, depois do que aconteceu em seguida, decidi romper definitivamente esse relacionamento. Nosso falso relacionamento já tinha 1 mês e o Greg constantemente queria mais. Ele sugeriu de ir até a minha casa para tomar um chá e me convidou para ir à casa dele para vermos um filme. Eu não queria fazer isso e continuei inventando várias desculpas para não ofendê-lo. Um dia, o Greg me escreveu que estava doente e não estava se sentindo muito bem. Ele me pediu para ir à farmácia e pegar um remédio para ele. Eu não vi nada de errado nisso. Então, algumas horas depois, lá estava eu na porta da casa dele. Mas o que aconteceu me assustou profundamente. O fato é que o Greg não estava doente. Ele apenas mentiu para mim para me atrair até a casa dele. E desde o começo, ele começou a me importunar e a tentar me beijar. Claro, eu o afastei, mas isso o irritou e começamos a brigar novamente. Ele estava cansado do fato de estar se esforçando muito, fazendo tudo pelo nosso relacionamento, ajudando meu irmão, e apesar disso, eu estar só usando ele. Mas ainda faltava 1 mês para a prova do meu irmão, e eu não podia recuar nesse momento, senão tudo teria sido em vão. Então, prometi ao Greg que logo estaria pronta e que ele conseguiria o que queria. Claro que eu não ia me jogar na cama com ele, então acabei ganhando tempo para pensar em um novo plano. Eu decidi fazer com que ele me deixasse. Dessa forma, eu estaria livre dessa angústia, e como seria uma decisão dele, o Greg não teria motivos para se vingar do meu irmão. Parecia o plano perfeito. Então, eu comecei a me comportar da pior maneira possível. Eu me atrasava para os encontros, me vestia com roupas terríveis, não lavava o cabelo para enojar o Greg, mas nada funcionava. Ele estava se comportando como de costume e ficava insinuando que deveríamos nos aproximar um pouco mais. Ele parecia gostar muito de mim e estava disposto a aguentar qualquer coisa que eu fizesse. Então, eu tive que pensar em algo mais sério. Foi aí que pedi ajuda a um amigo meu, e assim armamos tudo. Eu sabia que o Greg sairia do campus em breve, então pedi ao meu amigo que fosse até a entrada principal. Ficamos ao lado do carro dele, como se ele tivesse ido me pegar na faculdade. E assim que vi o Greg à distância, começamos a nos beijar. E você sabe, tinha que parecer real. 1 minuto depois, ouvi um grito alto atrás de mim. E então, vi o Greg correndo em nossa direção com olhos ferozes. Ele já estava fechando os punhos para tentar bater no meu amigo, mas eu disse para ele fugir a tempo. O Greg viu ele fugir e ficava com mais raiva a cada segundo. Ele respirava com dificuldade e parecia mais um touro em uma daquelas arenas de tourada. Então, ele se virou na minha direção. Honestamente, pensei que algo terrível estivesse prestes a acontecer comigo. Mas aí, o Greg começou a gritar e bater no carro do meu amigo. Ele bateu nos espelhos laterais e nos faróis. Então, ele subiu em cima do carro e tentou quebrar o para-brisa. O barulho do alarme chamou a atenção de muitas pessoas, e elas começaram a gravar e tirar fotos do que estava acontecendo com os celulares. É claro que um professor enlouquecido no campus era um espetáculo. O tempo todo, ele estava gritando e xingando. Mas logo vieram alguns seguranças e eles conseguiram deter o Greg. De repente, ele se sentiu mal e começou a pôr a mão no coração. Alguém chamou uma ambulância e a ajuda veio muito rapidamente. No fim das contas, ele teve um colapso nervoso e teve sorte de que tudo não terminou de maneira ainda pior. Não havia nada de errado com a sua saúde, mas a sua reputação... O vídeo do professor da faculdade pulando no carro rapidamente se espalhou pelo campus, a ponto de as autoridades da faculdade começarem a investigar essa situação e, eventualmente, descobrirem que ele estava namorando comigo.
o que é completamente inaceitável para um professor. E foi assim que ele foi demitido. Embora tudo isso tenha acontecido por minha causa, não me senti culpada. Ele era um verdadeiro maníaco, e alguém tinha que lhe ensinar uma lição. Esse alguém acabou sendo eu. Agora meu irmão passará no exame sem problemas, e continuarei a aproveitar minha vida como estudante.